Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje de novo com mais um vídeo muito interessante, acho que um dos melhores até agora, sobre uma análise de uma empresa que está sendo muito comentada aí na bolsa. É uma análise dos seus dividendos e uma projeção para um preço-alvo dos seus dividendos para quem tem interesse em investir em empresas para ter uma renda mensal através dos dividendos e juros sobre capital próprio. Esse método que eu vou demonstrar aqui para vocês hoje, para vocês aprenderem e aplicar em outras ações, é também conhecido como o método de Luiz Bars, ele que desenvolveu isso e é muito aplicável, bem assertivo. Ele consiste mais ou menos em você ter uma média dos dividendos dessa empresa, uma média de pelo menos de 3 a 5 anos, ou seja, tem que ser uma empresa que sempre paga seus dividendos anualmente e ser uma empresa estável, né? Primeiramente isso. A empresa que eu trouxe aqui hoje é a Sanepar, com o código SAPR4. Eu trouxe ela porque eu acho que está sendo uma das mais comentadas da bolsa. É uma empresa estatal muito grande, muito consolidada, com lucros muito bons. E ela é perfeita para se encaixar nessa análise. E para você ter uma base também. Primeiramente, a gente falando sobre a queda da ação da Sanepar. Esse ano ela caiu quase 40%. Um pouco devido à pandemia, porém ela se recuperou logo depois de maio, como todas as outras empresas. Porém, ela teve um anúncio de uma queda do seu reajuste tarifário. Ele estava esperando em torno de 9% de reajuste e caiu por menos da metade. Isso foi visto como um ponto muito negativo pelos investidores, porque é uma empresa estatal, tem toda aquela questão política que eles não conseguem mexer e isso é previsível que aconteça algumas coisas assim nessas empresas estatais. Porém, o que a gente vai avaliar aqui hoje é se essa queda toda foi realmente justa, se foi uma precificação justa de toda essa repercussão e vamos traçar alguns preços-alvos para você comprar essa ação com foco nos seus dividendos, vendo que ela é uma boa pagadora de dividendos. Hoje o vídeo vai ser na tela do PC, então convido vocês a assistir o vídeo inteiro que no final vai ter uma dica para vocês e não percam isso. Antes de começar, peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem um comentário, um like e principalmente ative o sininho para ele te avisar que está tendo os próximos vídeos. Eu vou tentar trazer vários vídeos desse método de análise de ações para a gente ter um foco maior. Então são ações que estão todo dia mudando de preço, todo dia tem alguma notícia e eu vou tentar trazer isso o mais rápido possível. Então ativa o sininho que você vai conseguir acompanhar todas as ações em tempo real comigo. Bom, cheio de conversa e bora lá para a tela do PC fazer essa análise. Bom, pessoal, como eu já mencionei, essa análise é com o preço-alvo ou preço-teto, como vocês preferirem, da empresa Sanepar. O código dela eu peguei a preferencial, que é a SAPR4, mas ela funciona para qualquer ação da Sanepar, tanto as Unit quanto a ordinária. Primeiro a gente tem que dar uma analisada nos preços dela. O preço atual de hoje que ela fez o fechamento foi de R$ 4,03. Ela já está num preço bem baixo, visando que o mínimo dos últimos 12 meses foi R$ 3,85. Ou seja, ela está chegando perto do preço mínimo dos 12 meses. A máxima dela foi de 7,10 e ela está com um dividend yield de 5%, o que já é muito bom. Algumas empresas que a gente busca nesse dividend, algumas empresas que a gente busca nessa base de dividendo. Aqui temos a desvalorização dela, que deu 36,93%, 37% de desvalorização nos últimos 12 meses. É aqui que a gente vê a oportunidade de entrada numa ação. Nós vamos basear nossa análise nisso daí. Só nesse mês ela já deu 37%. Só nesse mês aqui ela já caiu 7,3%. Primeiro nós temos que analisar os proventos dela. Como eu disse, nós temos que pegar no mínimo os últimos 3 anos de dividendo para fazer essa análise. Eu peguei aqui desde 2017 os dividendos dela, ou seja, 4 anos. Em 2017 ela pagou 22 centavos, o que deu 5,45%. Tudo isso, todos esses valores que eu vou falar vai ser sobre o preço base de hoje, da cotação de hoje, beleza? Pode ser que em 2017 esse dividendo percentual foi outro valor, mas o valor real que ela pagou foi 22 centavos em 2017, 2016 deu 23 centavos, 2019 deu 29 centavos e 2020 deu 20 centavos. Em 2019 a gente teve o maior dividendo aí, que correspondeu a 7,19%. O primeiro passo que nós temos que fazer é retirar a média em reais desses dividendos, ou seja, a média desses valores deu 23 centavos por ano. E a média em porcentagem deu 5,82. Isso é para nós ter o nosso início de base de cálculo para o preço-alvo. Aqui também eu dei uma analisada no DRE dela. Eu trouxe desde 2016, ela estava com um lucro de 626 milhões em 2016, 686 em 2017, ela já teve um crescimento aqui de quase 10% no ano.
Aí ela deu um salto enorme aqui para 892 milhões em 2018, com um crescimento de 30%. 30% numa empresa desse tamanho da Sanepar é uma coisa muito absurda, é uma coisa muito grande. Isso é um ponto muito positivo para a empresa. Em 2019 ela deu mais um salto de 21% para 1 bilhão e 80 milhões de lucro líquido. Lembrando que isso é lucro líquido. Em 2020 aqui, o fechamento do ano passado, então ela fechou em 996 milhões, com uma queda de 7,7% de lucro líquido em referente ao ano passado. O que não é ruim, vendo aí a crise da pandemia, com toda a pandemia, ainda assim ela teve um lucro muito bom. Eu fiz uma média aqui sobre o lucro por ação, lembrando que ela tem 1.511.000 e uns quebrados de ações. Fazendo essa divisão do lucro pelo número de ações, a gente tem que cada ação lucrou 65 centavos. Aqui eu tenho o payout dela. Para quem não sabe, o payout é quanto ela distribui de lucro para seus acionistas. A lei determina que 25% do lucro de uma empresa de capital aberto deve ser distribuído para seus acionistas, mas isso não é obrigatório os 25%, isso é o mínimo. Então algumas empresas maiores, mais estáveis, distribuem mais. Para quem não sabe o que é os dividendos e o payout, eu vou deixar um link aqui no card de um vídeo que eu fiz bem detalhado sobre isso de payout e dos dividendos. É melhor você assistir ali primeiro e depois você volta aqui. Bom, dando seguimento aqui, ela teve um payout de 40,55, o que é muito acima da média das outras empresas. Em 2016, 2017 e 2018, ela se manteve estável no seu payout. Em 2019 e 2020, ela deu uma queda bem grande. Temos uma análise aí que visa aumentar o payout aqui no ano de 2021, porque ela está com caixa muito grande, ela está com caixa de 874 milhões, o que representa 219% do ano passado. Então tem uma certa especulação aí de que a Sanepar vai distribuir esse caixa em forma de dividendo extraordinário. Teve algumas empresas que distribuíram esse dividendo extraordinário, que o seu dividendo yield chegou até 15%. Como se diz, né? É dividendo extraordinário. Então, a gente analisa que pode ocorrer isso aí, ainda mais por ser uma empresa estatal e o governo está precisando de bastante dinheiro nesse momento. 60% das ações está na mão do estado do Paraná. Então, ela fazendo essa divisão pode gerar distribuir seu caixa para o governo, e isso é muito bom para eles e para nós também que temos ações dela, né? Aqui nós vamos fazer uma projeção média dos dividendos para obter os valores, né? Eu tenho aqui 3 payouts, que é o de 40,55%, que é aquela média que a gente retirou lá, um payout de 50% e um de 65%. Esses dois aqui seriam uma projeção para um aumento de payout, porque ela tem um caixa muito alto. E alguns analistas estão prevendo esse aumento de payout aqui, que é muito bem provável, e eles ainda são bem conservadores. A fórmula do dividend yield projetado se compõe em lucro líquido vezes o payout dividido pelo número de ações. Aí vamos obter o valor do dividendo projetado e também vamos obter a porcentagem deste dividendo. No caso aqui foi feito o lucro de 996 milhões, que era o lucro do ano passado, que nós vimos no slide anterior, e o payout de 40,55. Aqui temos o valor real do dividendo e a porcentagem desse dividendo sobre esse payout aqui. Vemos aqui também que o payout de 50%, o valor de dividendo em real é mais alto, e a porcentagem também, e o de 65%, consequentemente, também é um valor maior. Então temos 33 centavos para um payout de 50% e 43 centavos por ação num payout de 65%. Aqui que nós calculamos o preço-alvo. Eu tenho novamente os payouts de 40,55%, o payout de 50% e o de 65%. Lembrando que esses números são bem conservadores, não tem nada ainda divulgado que vai ser esses payouts, porém nessa análise ele se comporta nisso, em você fazer uma projeção de um valor sobre uma especulação de payout. Esse payout aqui provavelmente é o mínimo que eles vão ter, porque é uma média muito baixa já, referente aos 4 anos anteriores da empresa, então esse seria o método mais conservador. Esse daqui é conservador ainda, porém é um pouquinho maior, e esse 65% é uma visão um pouco mais otimista. Nós estipulamos aqui um dividendo de 5%, 6% e 7%. Por que esses valores? Esses valores são mais ou menos o que buscamos de dividendo mínimo de cada empresa que investimos. Investimos por dividendos e na valorização da ação.
Então temos esses três valores que são os valores que nós temos foco. Acima disso é lucro, abaixo disso não interessa para nós. Então, para você obter um dividendo mínimo de 5%, nós fazemos aquele valor anterior lá, de 27 centavos por ação, que é o projetado, dividido por 5%. E nós temos um valor de 5,40. Esse valor de 5,40 não quer dizer que a ação vai subir até 5,40. Esse valor quer dizer que se você pode comprar essa ação até 5,40, no máximo 5,40, para você ter garantido aqui um dividendo de 5%. Ficou meio claro? Eu vou fazer aqui sobre o 7%. Se você quer ter um dividendo anual de 7%, você vai fazer a nossa projeção de 27 centavos dividido por 7%. Nós vamos ter um valor de 3,85. Quer dizer o quê? Até 3,85 você pode comprar à vontade essas ações e você vai ter garantido no mínimo retorno de 7% ao ano de dividendo, entendeu? Ou seja, até 5,40 você tem 5%, até 4,50 você tem 6% e 3,85 você tem 7%. Isso visando sempre o valor teto, ou seja, até aquele valor. Abaixo você pode comprar, só não pode comprar acima. Se o payout for maior, é claro, esses valores aumentam. No caso aqui, 65% de payout, caso seja 65%. Se você quiser retirar no mínimo 7% só de dividendo, você pode comprar a ação até 6,14, ou seja, quase o dobro do valor que está hoje. Por isso, chegamos a alguma conclusão de que o valor que está hoje está bem atrativo, referente aos históricos da empresa de dividendo, que mesmo você comprando um valor até 6,14, você ainda tem 7% de dividendo, o que é uma coisa muito grande hoje numa empresa desse porte. Aqui para dar mais uma análise nos fundamentos da empresa, eu tenho o DRE dela. Podemos ver que é uma empresa bem redondinha, todos os anos está aumentando sua receita. Isso aqui é um gráfico de receita e lucro líquido, então ela está praticamente um gráfico perfeito, crescente desde 2011. Aqui em 2019 e 2020, mesmo com a pandemia, ela teve um acréscimo de receita, mesmo tendo um pouquinho do lucro líquido abaixo. Esse aqui é um gráfico de 10 anos. Aqui nós temos um histórico de rentabilidade da empresa nos últimos 2 anos. Para quem não entende muito bem, esse gráfico aqui demonstra se você tivesse comprado a ação há 2 anos atrás e todos os dividendos que você recebeu, você recomprasse as ações, entendeu? Acumulando os dividendos. Em 2 anos, ela acumulou uma rentabilidade de 7,98%. Isso porque nós temos uma queda de quase 40% só nesse ano aqui, né? Lembrando aqui, que no mês anterior ela estava com 31,37% de rentabilidade nos últimos 2 anos. Aqui temos em 5 anos a rentabilidade. Se você tivesse comprado a ação há 5 anos atrás, você teria 516% de valorização e seria 633 no mês passado, antes dessa queda inteira aí. E aqui no gráfico de 10 anos, se tivesse comprado a ação há 10 anos atrás, você teria 586% de valorização e 677 se fosse no mês anterior, antes da queda. Aqui eu fiz uma simulação de investimento com essa rentabilidade que a gente acabou de olhar. Eu fiz uma simulação de R$1.000, 10.000 e R$100.000. Em 2 anos, 5 anos e 10 anos, que foram os gráficos que nós olhamos lá. Se vocês quiserem dar uma pausa para dar uma olhada melhor, eu só vou comentar esses valores maiores aqui. 2 anos, 100.000 teriam se transformado em 107.980. 5 anos teria 100.000 se transformados em 516.890. E em 10 anos, R$586.470. Fiz uma comparação também com a poupança nessa mesmo período de 10 anos. R$100.000 teriam se transformados em R$163.000. Então vemos aqui que disparado ela está muito na frente da poupança e de qualquer outro investimento aí de renda fixa. Eu trouxe aqui uma análise interessante também, que é um comparador de ações, comparando as ações do mesmo segmento. Isso que é interessante. Eu tenho aqui a Sanepar, que é a nossa ação. Temos aqui a Copasa, que também é uma de saneamento básico, se eu não me engano, de Minas. E temos a Sabesp. São 3 grandes empresas de saneamento básico. Logo de cara vemos aqui que a Sanepar está em primeiro aqui no ranking entre as 3. Para quem não tem muito conhecimento aqui dessa plataforma, ela faz o quê? Ela pega todos os indicadores de todas as empresas que eu escolhi e faz um ranking entre elas. Aqui podemos ver, por exemplo, que temos uma medalhinha com segundo e que quer dizer que no ranking das 3 ela está em segundo lugar. Essa daqui está em primeiro. Ela pega todos os indicadores de valuation da empresa.
Logo de cara vemos que o dividend yield dela aqui está em 5% e a da Copasa está 19%. Por que esse dividendo tão grande? Ela aconteceu aquilo que eu falei que poderia acontecer na Sanepar. Eles fizeram uma distribuição de dividendo extraordinária. Isso a Copasa gerou um caixa bem grande para o estado dela e é o que nós prevemos para a Sanepar fazer também, de distribuir esse caixa dela em dividendo. Por isso que o dividendo da Copasa está tão alto e superou a Sanepar. O PL aqui da Sanepar está em 6 vezes, é um indicador ótimo isso aqui. O P sobre VP também, que é um indicador muito bom, que está indicando que a Sanepar está sendo vendida a menos do seu valor patrimonial. Uma empresa desse tamanho está com um PVP abaixo de 1. Isso aqui é um indicador muito importante. Eu não vou comentar todos os indicadores. Para quem não conhece muito bem dos indicadores, eu vou deixar um outro card aqui sobre uma série de vídeos que eu faço dos indicadores. Principalmente do PL, que é o primeiro que eu fiz aqui. Então vocês assistem o vídeo lá e depois voltam aqui novamente. Aqui temos mais alguns indicadores aqui importantes. Eu queria que vocês focassem aqui nesse margem líquida. A margem líquida da Sanepar está quase 21%. E isso é uma margem muito boa para uma empresa desse porte. Ela está em todos os indicadores de eficiência, ela está em primeiro aqui. Está com uma margem de bruta quase 60%. Isso é perfeito. Indicadores de endividamento também, ela está muito bem aqui no ranking, com uma dívida líquida aqui sobre o PL de 0,4, que é um dado muito importante para nós também. E aqui nós temos o CARG, que seria o crescimento dela com base no PL dela. Para você não tirar a sua informação somente do PL, você usa esse indicador aqui, que está em 10%, que é um crescimento muito bom para uma empresa desse porte. E agora, por último, eu trouxe um gráfico aqui da Sanepar para nós darmos uma olhada. Primeiramente, eu quero que vocês olhem essas setas aqui. São pontos muito importantes. O gráfico é desde 2017 até 2021. E se vocês repararem nesses pontos, eles formam suportes e resistência. Em 2017, o preço chegou a tocar essa resistência, desceu e ficou caminhando de lado desde 2017 até 2019. Teve um boom da empresa muito grande e superou essa resistência. E chegou ao nosso topo aqui antes da pandemia, em 2020 aqui, né? Em 2020 nós temos a queda de maio aqui, que foi a pandemia, normal para todas as empresas praticamente. E, por consequência, ou coincidência, ela relou na resistência que foi em 2017 e 2019. Até a pandemia, ela caiu exatamente até esse ponto. Esse gráfico aqui, lembrando, é um gráfico mensal. E coincidentemente ou não, a ação caiu até esse ponto. Mesmo na pandemia, ela parou nesse ponto de resistência e suporte e subiu. Subiu até essa data aqui, que foi mais ou menos quando anunciaram o corte no reajuste tarifário dela. E aí só veio a despencar, onde acumulou os 30%, quase 40% de desvalorização. E hoje, por consequência, nós encontramos aqui, exatamente no mesmo ponto de resistências e suporte de 2017, 2019, 2020 na pandemia, e estamos nesse ponto aqui. Eu tracei aqui embaixo outra linha que seria um outro suporte mais pessimista ainda. Desde 2017, 2018, que é um suporte mais forte. Então, temos um ponto de entrada muito grande aqui e talvez outro aqui. E temos uma diferença boa aqui nesse caminho para fazer algumas entradas, visando sempre nossos dividendos e alguma valorização, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham assistido ele inteiro, tirado todas as suas dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar um comentário aí que eu vou responder. Ou pode colocar um comentário sobre a próxima empresa que você quer ver a análise. Peço que você se inscreva no meu canal, isso é muito importante para mim. Ative o sininho, porque como eu falei, eu vou postar vídeos e às vezes de algum momento, na hora que surgiu a possibilidade de entrar na empresa, de fazer essa análise. Então, para você não perder, ative o sininho, senão o YouTube não avisa vocês. Agradeço que assistiu até o final, desejo a vocês uma boa sorte, um bom investimento e tchau. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.